A partir de agora, pela Rádio Mundial. Consciência e Revelações, com o professor Ademar Ramos. Olá, sou Ademar Ramos e começamos agora aqui na sua Rádio Mundial FM 95.7, na sua Rádio Mundial Acreditando na Vida, na sua rádio que tem compromisso com a verdade, mais um programa Mistérios Revelados especial, trazida com uma nova formatação sempre aos sábados, como Consciência e Revelação. Consciência, que é essa capacidade maior, essa capacidade superior de discernir entre o real e o ilusório, entre o real, entre a verdade e a mentira, entre Deus e o demônio, entre todo o jogo polar. Consciência, este dom superior que é a própria manifestação de Deus no contexto evolutivo, considerando que Deus é Mahat, Deus é a mente cósmica, que tudo idealizou, tudo criou, tudo mantém e que determina todos os desígnios da própria evolução, tanto no reino mineral, como no vegetal, como no animal e como no quarto reino hominal. E Deus, segundo o nosso conceito, segundo as escolas de iniciação, ele é representado por uma figura espiritual que nós chamamos do grande arcano, do grande mistério, da grande seidade, do grande espírito que tem como corpo o próprio planeta Terra. E essa entidade que nós carinhosamente chamamos de Rei do Mundo, nada mais é do que a figura bíblica de Melquisedeque. Melquisedeque, que significa o Senhor das duas faces, porque na face esquerda ele é mulher, na face da direita ele é homem, na face da esquerda ele é criança, na parte da direita ele é velho, na parte da esquerda é animal, na parte da direita é animal, é homem, e na parte da esquerda ele representa todo o jogo do mal, na parte da direita todo o jogo do bem, ou seja, ele representa o próprio jogo da polaridade. E não existe nada, absolutamente nada no contexto evolutivo que não seja polar. E Melquisedeque é, portanto, a figura da polaridade e que rege todos os desígnios, todas as experiências e todas as manifestações no orbe terráqueo e envolvendo sempre todos os reinos evolutivos, que eu já falei, o mineral, o vegetal, o animal e o nosso quarto reino hominal, além do angélico que comanda todas essas experiências no plano espiritual, no mundo das ideias, que faz no mundo das manifestações tudo isto acontecer. E através dessa figura que nós chamamos Melquisedeque, como simples discípulos dele, nós temos como escopo, temos como missão, nós temos como objetivo divulgar o seu conhecimento, a sua existência como Rei do Mundo e também divulgar todas as suas revelações. Por isso que este programa tem esse nome, Consciência e Revelações, porque nós abordamos a consciência que não tem nada a ver com inteligência, não tem nada a ver com sabedoria, não tem nada a ver com pensamento. Homem e mulher são simplesmente pensadores que extraem o pensamento que está inserido no contexto evolutivo. Consciência é algo mais. A própria consciência é aquilo que criou o próprio pensador, o próprio pensamento e todo este processo consciencial. A consciência é a própria expressão de Deus e não existe nenhuma diferença entre consciência e realidade, entre realidade e verdade. Consciência é a própria verdade. Por isso que a máxima teosófica, onde Teo vem de Deus e Sofia vem de sabedoria, diz que não existe religião superior à verdade. Quando nós temos a verdade, ela está acima das ciências, ela está acima das filosofias, está acima das artes e está acima também das próprias religiões. E em cima desta consciência de Melquisedeque, do Rei do Mundo, que nós estamos agora impulsionando o advento de uma nova era, o advento da era de Aquário. Aquário que já está completando, né? Nós estamos já no seu terceiro ano de existência, porque nós começamos no dia 21 de março de 2006, exatamente o primeiro instante de Aquário, um período que o Brasil vai ter o comando do mundo, o Brasil vai se tornar o líder do terceiro milênio, com todas as deficiências, com todos os problemas, com todas as dificuldades, com todas as falcatruas, com toda a corrupção, com toda a incompetência, com todos esses políticos sórdidos, tiranos que estão de acordo com o processo evolutivo, e em cima desse cenário todo, com toda essa violência, com todo esse fanatismo religioso, com toda essa bestialidade que nós vemos no Brasil, ele vai ser
por desígnio de lei, quer queiramos ou não, o líder do terceiro milênio. Nós vamos ter que acordar esse gigante adormecido em berço esplêndido, fazê-lo levantar e assumir a sua missão, que está estampada no seu baluarte, na sua bandeira, como ordem e progresso. O Brasil tem como escopo, tem como missão, colocar ordem primeiro em si mesmo e depois ordem na América do Sul, ordem nas Américas, ordem no mundo todo de uma forma global. E levar o progresso, já que o progresso está entrando num processo degenerativo. Nós nunca tivemos uma situação como a atual. Nós tivemos, sim, outras crises no passado, mas esta crise, apenas no início, essa crise financeira mundial, ela está realmente preocupando todos os povos, todos os governos e todas as pessoas no mundo inteiro. Nós tivemos somente nesta última semana uma perda média em todas as bolsas de 20%. Ou seja, o valor dos títulos, o valor dos comerciáveis, né, em várias situações, em vários modelos, em vários formatos, chegou em média numa perda de 20%. Isso é muito grande. Em paralelo a isso, nós tivemos o aumento do dólar. E o aumento do dólar vai encarecer muito as importações e vai dificultar as exportações. Então nós estamos entrando sim numa era crítica, numa era difícil, e o Brasil, como paraíso de todos os bancos, o Brasil como o líder da exploração de todo o sistema financeiro mundial, então ele vai sofrer sim. Embora falem que nós temos estrutura, que nós não vamos ter problema, nós teremos sim. E toda a crise, ela começa no mundo sempre de uma forma financeira. E atrás da crise financeira, nós temos toda a queda do domínio, todo o chacoalhar das estruturas, e do domínio a gente tem associada a guerra, e da guerra associada a fome, dificuldades, e associada a fome e dificuldades a peste. Então os 4 cavaleiros do Apocalipse aí estão: domínio, guerra, fome e peste, ou seja, cavaleiros respectivos branco, vermelho, negro e amarelo. E tudo isso está acontecendo agora. E nós estamos frente a um quadro financeiro cujo final vai ser catastrófico. Nós sabemos disso, estamos alertando. Há 2 anos atrás, ou seja, no início do ano passado, praticamente quase 2 anos, nós falamos dessa crise financeira como um dos vaticínios, como uma das profecias do início do ano. Falamos que a partir do segundo semestre do ano passado ia começar uma crise financeira mundial com enfoque principalmente nos Estados Unidos. Então nós temos a Babilônia. O que é Babilônia? Babilônia é a cidade nova. Então Nova York, que é o centro comercial, que é o centro de comando de todo um processo financeiro, nós temos em Wall Street, nós temos em toda essa cidade do domínio financeiro a verdadeira ilha da fantasia. Ou seja, fizeram do sistema financeiro uma bolha sem controle, até que chegou agora, ela explodiu. Então isso vai trazer dificuldades incríveis, e isso vai fazer com que a Babilônia se torne a prostituta apocalíptica, já que o Apocalipse fala da prostituta, a grande Babilônia, que vai causar a conspurcação dos costumes, a corrupção dos povos e toda a nojeira e sequelas da luxúria, ou a exacerbação do sexo e também todas as mazelas da humanidade. O domínio financeiro realmente provocou a pobreza que está. A América do Sul está cada vez mais pobre. Se a gente ver agora a Argentina batendo panelas, batendo latas, um povo irmão, um povo camarada, um povo competente, nossos vizinhos de baixo estão aí numa miséria só. Se olhar o Chile, se a gente olhar o Peru, se olhar a Bolívia, nem se fala, se olhar a Colômbia, se a gente olhar todos os países da América do Sul, Equador, e se olhar o Brasil, a gente tem todos eles vestindo fraque, mas debaixo de fraque estão sem cuecas, e debaixo dessas cuecas não tem nem sapato para vestir. É uma pobreza só, é uma miséria só, é uma exploração só. Os espanhóis aqui estiveram, levaram todas as riquezas
dos povos que falavam, né, o castelhano, os nossos irmãos que circundam o Brasil, né, os irmãos de Che Guevara, já que Che Guevara representa sempre o castelhano, representa sempre o crioulo, representa sempre aquele que fala a língua derivada do espanhol, que vai desde a Terra do Fogo até o norte do México. Então todos esses foram explorados pelos espanhóis. E o Brasil aqui foi explorado pelos portugueses. A África inteira está sendo explorada ainda por vários povos, mas foi tremendamente explorada pela França, pela Inglaterra, por Portugal e por tantos outros povos que lá estiveram. Ou seja, limparam as riquezas do hemisfério sul e jogaram para o hemisfério norte. Em cima dessas riquezas, fizeram uma fantasia, uma bolha financeira que aí está e que agora estourou e que ninguém sabe a sequela, a consequência disso tudo no mundo inteiro. Mas as consequências, elas são apocalípticas. As consequências falam da queda da Babilônia. E a Babilônia, existem duas. A Babilônia antiga, que fica em Bagdá, onde nós temos a guerra hoje, provocada pela Nova Babilônia, ou Cidade Nova, ou Nova York, que realmente invadiu Bagdá, e aí está essa guerra que aí está, atrás do terrorismo que derrubou as torres gêmeas de Nova York, mas que provoca 14, 15, 20 ataques terroristas diários no Iraque. Então veja o Iraque como é que está, desmantelado, tendo a sua riqueza roubada, seu petróleo roubado. Veja como é que está o centro de controle do mundo, que fica no Afeganistão, em guerra também. A meseta do Pamir está pronto de explodir. Então veja que realmente nós estamos num mundo caótico, onde a Babilônia, a cidade nova, a cidade da conspurcação dos costumes, que gerou um domínio incontrolável, que gerou pobreza, que gerou misérias. Se nós somos pobres, se existe violência aqui, é por dois motivos: pela exploração estrangeira em nossa pátria e pelos corruptos que aqui estão. Porque o Brasil é rico. Se nós consolidarmos todos os impostos que são pagos, a gente teria a melhor estrutura social, a melhor estrutura educacional, a melhor estrutura de todos, de saúde, ou do que quer que seja, estradas, sistemas, bairros, iluminação. A gente teria uma estrutura muito grande. Mas a corrupção é tão grande, que realmente a gente vive à deriva num país deficitário. Então tudo isso já amargou muito a figura de Melquisedeque, do rei do mundo, do espírito que tem como corpo o próprio planeta Terra. Ele tem a sua atenção focada no Brasil. E por bem dos brasileiros, ou daqueles que aqui estão, ou por mal dos mesmos, ele vai fazer a virada da mesa. E ele vai realmente provocar uma mudança muito grande. E essa mudança começa sempre com o aspecto financeiro. Do aspecto financeiro vem a derrocada social, vem a confusão, vem as brigas, vem as conexões desse com aquele, e a consequência disso, infelizmente, é uma guerra que aí está prontinha para acontecer, de uma hora para outra, sem que saibamos. Da guerra vem a peste, da peste vem a fome, e da fome vem os 4 cavaleiros do Apocalipse. O grande cavaleiro do Apocalipse, ele está propriamente no Apocalipse. Se você olhar Apocalipse 17, após Aleluia, onde ele se manifesta como o cavaleiro do cavalo branco, que é a mesma figura do Apocalipse 1, ou seja, aquele ser alto, branco, tendo a espada, uma boca que corta dos dois lados, e que vai provocar a morte de uma quantidade absurda de seres, todos com a marca da besta, com a marca dessa corrupção financeira. Realmente a situação está muito caótica. E Melquisedeque está triste, porque o Brasil não está reagindo. Melquisedeque está triste porque a gente vive na fantasia, a gente vive na ilusão. Na fantasia de ganhar um céu após a morte, de comprar Jesus, do pedágio do dinheiro das religiões, a aceitar um Jesus, a aceitar uma religião, a aceitar uma vida após a morte, sem esquecer que nós temos que viver agora dignamente no momento atual. Então essa história de viver para depois que morrer, isso é mentira, isso é falsidade, isso é falcatrua, isso é picaretagem. A verdadeira religião diz como nós temos que viver agora, enquanto estamos vivos, da melhor maneira possível, conectados com o Eterno, seja lá o nome que se dê. Dele o nome de Buda, de Jesus, do que quer que seja,
mas temos que viver aqui e agora da melhor maneira possível. E as religiões o que fazem? Promovem pobreza. E através da pobreza nós sabemos que é a mazela de todos os males do mundo. A pobreza é a maior encrenca da humanidade. Da pobreza advém a violência, advém a corrupção, advém os maus costumes, advém as doenças, né? Advém a ignorância, advém a prostituição, advém tudo o que o anticristo quer. Então o anticristo realmente quer é judiar da humanidade, judiar da sociedade, e é por isso que ele se esconde atrás das religiões, enaltecendo a pobreza, dizendo que só pobre vai para o reino do céu. É mentira, pobre vai para o inferno. Quando sempre acontece alguma desgraça, alguma enchente, quem é que morre? É pobre. Quando tem um terremoto, quem é que morre? Pobre. Quando tem uma praga, quais são os primeiros que são dizimados, que tem menos condição de resistência? O pobre. E vem essas religiões dizendo, enaltecendo a pobreza, para explorar os coitados que já não têm nada, para tirar o resto que tem. Isso é uma prática diabólica, é uma prática anticrística, porque a verdadeira religião, ela diz que nós temos que viver da menor maneira possível, com amor, com alegria, com saúde, felicidade, prosperidade, entusiasmo, com ética, justiça, moral, com educação, tendo trabalho, não essas bolsas que aí estão comprando miséria e comprando votos ou comprando posições para pessoas se perpetuarem no poder, ao invés de realmente darem aquilo que o povo precisa, que é educação, que é saúde, que é trabalho e tudo mais. Infelizmente os valores estão trocados. E quando assim é, as coisas acontecem. Então, a crise financeira acontece pela ignorância. Então, veja, um país que nem os Estados Unidos não tem lastro, não tem produto para sustentar tudo que tem financeiramente atrás disso. É só olhar a crise imobiliária atual. Se olharmos a Europa, é a mesma coisa. Se olharmos o mundo inteiro, é a mesma coisa. Então, nós vivemos na ilusão da novela, na ilusão do carnaval, na ilusão do futebol, na ilusão desses livros idiotas que tem na livraria, onde a gente fica lendo, buscando dragões que não existem, fantasias que não existem, enchendo os bolsos daqueles que criaram esses livros, que não servem para nada. Ao invés de buscar uma vida sadia, buscar consciência, buscar seus dons, faculdades, potencialidades, buscar viver uma vida digna que realmente vale a pena ser vivida. A gente vive na fantasia, a gente vive na ilusão, é fantasia do namoro, é fantasia da religião, é fantasia do carnaval, é fantasia da novela, é fantasia de jornal, é fantasia de partidos políticos, é fantasia dos engravatados que aí estão, é fantasia de tudo. E a realidade? Cadê a realidade? A realidade, ela mais cedo ou mais tarde tem que ser confrontada. E a realidade é a vida, a realidade é a existência, a realidade é o amor, a realidade é o trabalho. Onde está tudo isso? A realidade é a ética, a realidade é a justiça, a realidade é a moral. Onde está essa realidade? Nas religiões? Mentira! As pessoas vão às religiões simplesmente por comodismo, para não pensarem por si mesmos e para não mudarem. A gente tem que ser honestos, não porque tem polícia na rua, a gente tem que ser honestos por princípio, a gente tem que dar valor ao que tem valor, e não ao que a sociedade dá através da mídia, através das novelas, através da moda, da propaganda e etc. Então a gente vive uma vida falsa, a gente vive uma vida efêmera, e tudo isso então é fantasia. Nós vivemos no mundo da fantasia. É o tal de faz de conta. Faz de conta que é o marido, faz de conta que é a mulher, faz de conta que é o filho, faz de conta que é honesto, faz de conta que é evangélico, faz de conta que aceitou Jesus. Vai parar de fazer de conta, meu Deus do céu. Entre na realidade, gente. Não dá mais. A bolha está aí. Atrás da bolha vem. Você não faz ideia do que vem atrás dessa bolha. A coisa é muito feia. É hora de abrirmos os olhos, abrirmos o espetáculo da vida e enxergarmos a realidade. Chega de mentira, chega de falcatrua, chega de fantasia, chega de idiotia. Vamos à verdade. A verdade é a única maneira que nos vai salvar. A verdade realmente abre a nossa consciência, mostra para onde devemos ir. Chega de fantasia.
Veja quanto você tem de fantasia, faça esse balanço em você. Fantasia de religião, fantasia de filosofia, fantasia de Corinthians, fantasia de futebol, fantasia de carnaval, fantasia de faz de conta que trabalha, faz de conta que faz de conta que é honesto, faz de conta que não trai, faz de conta de tudo. Para de fazer de conta, meu Deus do céu. Vamos cair na realidade. Melquisedeque está cheio de faz de conta. Nós temos que entrar na nossa realidade. E a realidade é uma só. É encontrar a verdade, é encontrar a vida exatamente como ela é, com a sua prístina pureza, sem fantasias, sem ilusão, sem nada disso. E nós estamos na pior de todas as ilusões. A ilusão do financeiro, a ilusão do dinheiro. Ninguém tem dinheiro, dinheiro não existe. Vai chegar uma época, pelas profecias, que você tem dinheiro no bolso e não vai ter como comprar comida. Como é que você vai fazer com esse dinheiro? Que adianta você ter um dinheiro falso que não vale nada? Esse dinheiro é só papel, não tem lastro. Lastro é trabalho. Então nós vamos ter que reformatar tudo. Tudo tem que ter lastro, tudo tem que ter um valor. Não esta coisa ilusória financeira que aí está, esses mercados que aí estão. Veja companhias que a gente vê pela mídia, Vale do Rio Doce, grandona, entrando pelo cano, perdendo absurdos de dinheiro, Sadia perdendo absurdos de dinheiro, empresas do mundo inteiro que entraram na bolha, perdendo riquezas incríveis, né? Arrumando dívidas, etc. E onde está a realidade disso? Cadê a realidade? A realidade é o trabalho. Estados Unidos deixou de trabalhar, virou país mercantil, virou país mercante. E o que fala o Apocalipse sobre a mercadoria? O país que enganou todo mundo com a mercadoria, com o mercado, que criou essas bolhas, falou que é a prostituta, que é exatamente aquela que conspurcou o mundo inteiro, que vai ser odiado por todas as nações, e aí vem a Babilônia. Uma cidade que vai dar o poder ao anticristo de uma hora, e em uma hora ele vai destruir tudo. Esta é a grande profecia do Apocalipse. Não acredita? Se duvida? Dane-se, abra a Bíblia e leia. Está escrito lá, abra, está no Apocalipse, abra, Apocalipse 16, 17 e 18, e vê lá o que está escrito. Não vá na letra que mata a verdade, vá atrás da essência que vivifica a palavra. Essa é a realidade. Nós temos a prostituta do mundo que acabou com o sistema financeiro, essa é a grande verdade. E aí está. Essa é a Babilônia que vai causar as desgraças do mundo, uma Babilônia que realmente vai ser totalmente destruída, totalmente odiada. Isso são profecias apocalípticas, né? Infelizmente o povo não tem nada com isso, apenas não escolhe quem deveria escolher. Então por que não mantém uma estrutura saudável? Não, entram na fantasia, vão aproveitando da fantasia e todo mundo vive na fantasia. E da fantasia só tem uma coisa, quando acaba a festa, a fantasia não vale mais nada. E a festa acabou, não tem mais fantasia. Agora nós vamos ter que entrar na realidade da crise financeira, na realidade da guerra que vai advir disso, que a gente chama a Batalha de Armagedon. A Batalha de Armagedon convocada por todas as entidades maléficas do mundo e que vai realmente fazer um jogo dual muito grande. Um jogo do falso profeta versus o resto. E essa batalha está aí para acontecer mais cedo ou mais tarde, que vai realmente mudar todos os desígnios humanos. E antes dessa batalha nós vamos ter o maior terremoto que já teve até hoje na face da Terra, no mundo. Vai ser um terremoto muito complicado, um terremoto que vai dizimar cidades, onde ilhas desaparecerão e onde montanhas desaparecerão e ilhas submergirão. Então, isto são profecias apocalípticas. Eu não sou nenhum fanático, mas sou estudioso. Isso está escrito. Então, é uma questão de abrir, ler, pensar. Então, hoje eu falei com esta realidade para você, para que você pense sobre tudo isso que está acontecendo. Abra os olhos, enxergue o mundo exatamente como ele está, enxergue que isso que está acontecendo financeiramente é algo muito perigoso, é algo muito grave, que com certeza vai mexer com você, né? E Melquisedeque está atrás disso tudo.
e ele sabe muito bem o que vai acontecer e sabe muito bem a solução de todas as mazelas, ou seja, o que nós deveremos fazer para sofrermos o mínimo possível e termos as maiores vantagens possíveis. Nós vamos fazer um intervalo e voltaremos já já para a segunda parte do seu programa, Consciência e Revelações. Estamos de volta para a segunda parte do nosso programa. E aí, meu amigo, minha amiga, já pegou papel, caneta, lápis? Então vamos às nossas atividades de hoje, sábado, dia 11. O que teremos logo mais? Às 15 horas, aqui pertinho da Rádio Mundial, na Avenida Paulista, não é? Travessa da Brigadeiro, não é? Nós teremos, na região da Brigadeiro, a nossa atividade de hoje à tarde. O que nós teremos das 15 até as 18 horas? Nós teremos workshop falando da trilha dos arcanos rumo aos mistérios maiores. Trilha dos arcanos rumo aos mistérios maiores. Arcanos são aqueles mistérios sagrados, concessionais, e nós vamos falar dos 22 arcanos maiores, lâmina por lâmina. E hoje, então, nós vamos fazer um trabalho muito extenso, nunca apresentado antes, com toda a abertura possível de cada lâmina do tarô, para você entender o tarô como ferramenta concessional. Não existe nada, absolutamente nada, com tanto potencial, com tanta consciência, como o tarô maior. A maioria das pessoas pensa que o tarô é para achar coisas assim, melhorar emprego, arrumar namorada, ver se a sogra vai azucrinar a vida e etc. Não é nada disso. Tarô realmente é um instrumental onde o ator, ou seja, você, cada um de nós, na rota da vida ou no destino da vida, acha a Torá. Então, veja, eu simplesmente mudei as 4 letras, né, formando tarô, ator, rota e Torá. E rato é aquele que faz mau uso do tarô. Então nós vamos falar do tarô como a verdadeira ferramenta que abre as consciências. E hoje, em particular, vamos falar do arcano 1, que é o politiqueiro, ou o mago, conhecido como mago. E nós vamos fazer a associação dos 3 tarôs, do egípcio, ligado ao mental concreto, do tarô de Oswald Wirth, ligado ao mental abstrato, e do tarô da nova era, que começou a funcionar a partir de 21 de março de 2006, ou seja, está no seu 3º ano. Então vamos falar dos 3 tarôs: o egípcio ligado ao mental concreto, o de Oswald Wirth ligado ao mental abstrato, que é o tarô mais completo que tem, com toda a simbologia franco-maçônica, e vamos falar também do tarô da nova era ligado à intuição. Então vamos falar hoje sobre o mago. Você vai entender tudo sobre aquela carta, e o entendimento vai permitir uma consciência ampla, porque o tarô tem 7 chaves interpretativas, ele tem 7 potenciais e ele tem o oráculo que fala dentro da cabeça de cada um. Então, quanto mais conhecimento nós tivermos de cada lâmina, mais facilitadores nós tivermos para que o oráculo se manifeste e fale dentro de nossa cabeça sempre que a gente evocar a cada lâmina correspondente. E hoje nós vamos falar da lâmina 1, o mago. Então, é muito importante. Então, das 15 até as 8 horas, trilha dos arcanos rumo aos mistérios maiores, né? E vamos falar do arcano 1, o mago, principalmente dele. E na sequência, os demais arcanos 1 a 1, tá certo? Depois das 18h30 às 19h30, temos prática da meditação concessional. É a prática mais rápida, mais intensa, mais direta para você despertar tudo que está represado no seu inconsciente, abaixo da região mediana da garganta, na medula espinhal, onde está o seu inconsciente, até o cocuruto, que fica aquela ponta de espinha entre o ânus e o órgão sexual. Então, nesse cordão, você tem a vara da magia, você tem represado todos os seus dons, clarividências, clareaudiências, capacidades psicométricas, capacidades de telepatia, capacidades assim de alquimia, capacidades sensórias, sensitivas, capacidades paranormais, metafísicas, tudo isso está represado na medula espinhal. E o objetivo é despertar tudo isso através da prática da meditação consciencial. Então, equilíbrio corpo físico, equilíbrio corpo vital, equilíbrio corpo astral, sentidos, sentimentos, emoções, instintos, equilíbrio corpo mental, todas as suas potencialidades, e
predispõe você a adentrar no mundo espiritual. Então você fica com uma potencialidade incrível, liberta todos os dons, faculdades de uma maneira equilibrada e permite adentrar e fazer experiências extracorpóreas incríveis e consolidar todos os dons, todas as faculdades, todos os poderes que você tem, simplesmente pela prática de Patanjali, que é a prática da meditação consciencial. Ela é imperdível, espero você das 16h30 até às 17h30, desculpe, das 18h30 até 19h30 para a prática da meditação. A gente dá um introdutório teórico e depois fazemos a prática diretamente. Realmente é o que tem de melhor. Você precisa começar a prática da meditação consciencial, sempre aos sábados das 18h30 às 19h30. Você faz 4 práticas em média e aí, ou se quiser fazer mais à vontade, e aí então você adquire a capacidade, a capacidade de fazer individualmente, né? Então, esta é a prática das 18h30 às 19h30, a prática da meditação consciencial. E às 20 horas teremos continuidade da palestra de sábado passado, que tivemos muita gente, não é? Falando da batalha de Armagedon, não é? Dos acontecimentos na crise financeira atual. Nós vamos continuar falando da preparação para a vitória final da mesma batalha de Armagedon. Vai ser um complemento daquilo que nós apresentamos no sábado passado. Então, preparação para a vitória final da batalha de Armagedon, das 20 até as 21h30. E amanhã, domingo, nós teremos mais uma atividade, apesar de ser o Dia das Crianças, que nós enaltecemos, porque spes metis in semine, a esperança da colheita está na criança. E se a criança tiver o valor que nós demos na sociedade, teremos o cidadão do futuro correspondente a essas crianças. Então temos que proteger a criança, valorizar a criança, e no Dia da Criança é especial não para dar presentes, mas sim para dar consciência aos pais, aos professores, aos educadores e todos aqueles que direta ou indiretamente estão conectados com crianças, né? Então, o tema do workshop de domingo, das 9 ao meio-dia, é potencialização pessoal prática. Potencialização pessoal prática. Cada um tem um potencial e esse potencial deve e pode ser exacerbado, ser encorpado para sermos melhores homens, melhores mulheres, cada um usando o que tem, não é? Potencialização pessoal e prática das 9 até as 12 horas, domingo pela manhã. Onde vai acontecer isso? Na Consciência Cósmica. Onde fica a Consciência Cósmica? Fácil. Você está metrô Brigadeiro. Aí tem Avenida Paulista, desce a Brigadeiro rumo ao Centro Velho. Aí tem Imaculada Conceição, a igreja, aí tem o Extra ao lado. Então você sai da Paulista, desce a Brigadeiro, segunda rua à direita. Então Imaculada Conceição, Extra, entra à direita e aí primeira rua à esquerda. É uma rua sem saída, Rua Alberto de Oliveira, 70. É fácil achar. Você já virou lá, você já vê a propaganda, né? O telefone 3287-7022. 3287-7022. Ligue já. Ligue agora, faça inscrições e no 3287-7022. O site é conscienciacósmica.com.br e é conscienciacósmica.com.br e lá você tem disponível mais de 400 temas de CDs, às vezes 12, 10, 5 CDs por tema, que eu disponibilizo lá. E se você quiser receber CD também por correio, você pode me mandar um e-mail. Você manda um e-mail, aí a gente faz a conexão, a gente pode responder dúvidas, dar assessoria por e-mail, né, ou por telefone. Então você manda um e-mail para Ademar Ramos, né? Então coloque o e-mail, endereço do e-mail cd@mistérios-revelados.com, cd@mistérios-revelados.com. Eu respondo e-mail, te mando uma lista dos CDs disponíveis, você adquire pelo correio, tem sempre um facilitador para você adquirir, não é? E depois a gente dirime as suas dúvidas no devido tempo, não é? Então cd@mistérios-revelados.com. Você não tem e-mail? Você quer mandar por carta, pelo correio? É fácil. Você que é do interior, né? 26.001, Caixa Postal 26.001, 26001, CEP 05513-970, CEP 05513-970, 05513-970, é só mandar a cartinha lá, solicita informações, então manda a listagem de CDs e a gente faz a mesma coisa em vez de e-mail por carta, tá bom? Esses são os recados que eu queria dar. O Pato passou aqui, falou, não esqueça do programa do Evaldo Ribeiro, Papo Cabeça,
domingo às 14 horas, né? Esses são os avisos que eu queria dar, não é? Agora, vamos abrir os telefones, não é? Já temos os telefones 3016, 1766, 1767, 1768 abertos, é só ligar. Alô? Alô, professor Demar? Quem fala? É o Roger de Interlagos. Tudo bem, Roger? Tudo bom? E a sua pergunta? Professor, gostaria que o senhor falasse sobre aquele pesquisador inglês chamado David Icke. Eu andei lendo algumas coisas dele, que ele fala sobre uma raça de extraterrestres, os reptilianos, né? Sobre sociedade secreta Illuminati e a nova ordem mundial, algumas coisas. Aí eu vou falar, mas é bem fora daquilo que a gente segue dentro dos princípios da escola de iniciação, né? A Illuminati é um movimento que houve, um movimento assim, espiritualista, né? Que se divulgou pelo mundo, né? Mas essa história de extraterrestres, na realidade, no contexto Terra, não tem extraterrestre, tem intraterrenos, né? E eles vieram da realidade de Vênus, e Vênus é uma situação de futuro, não o planeta Vênus que a gente vê ao lado da Lua, não é? Aquele planeta brilhante sempre ao lado da Lua, né? Mas a gente vê realmente Vênus do futuro. Então esses seres caíram, que isso chama Tarakamai, ou Guerra dos Céus, e estão no contexto evolutivo. Então eles estão atrás dos UFOs, atrás dos fenômenos, como nós falamos no programa de ontem, sexta-feira, não é? Mistérios Revelados Especial, que perguntaram exatamente sobre isso, né? Então a gente foge um pouco do caminho dele, ou seja, existe um pouco assim de uma ilusão, um pouco de uma fantasia que sai fora dos conceitos de escola de iniciação. Porque dentro dos conceitos da escola de iniciação, os fenômenos de OVNIs, UFOs, discos voadores, tudo isso, e os seres conectados são conhecidos, são estudados, a gente conhece toda a história disso, o próprio tarô é uma linguagem trazida por eles, mas ele foge um pouquinho desse processo. Então são intraterrenos, os seres de Badagas, de Duarte, de Agartha, e não propriamente extraterrestres, né? Mas intraterrenos. E eles vieram do futuro para processo Terra, para transformar o homem, que era um orangotango de 4,30 metros de altura, na época do paraíso, né? E transformar nessa beleza que nós somos. Então os nossos traços, a nossa genética é de Vênus. Daí vem Vênus de Milos, o símbolo da beleza, que representa o símbolo de Vênus. Eles acabaram com todos os animais gigantescos, que eram tiranossauros, os pterodáctilos, todos aqueles monstros, né, que existiam no passado, seres gigantescos, e aí teve a destruição dos dinossauros. E aí a mudança dos animais para os padrões genéticos de Vênus. Todos os animais atuais, tirando aqueles que são descendentes dos antigos, ou dos trogloditas, podemos dizer, como elefante, como jacaré, como crocodilo, como tartaruga, né? Até a mesma pequena lagartixa, né? Eles são descendentes daquela linhagem. Mas animais que nem cachorro, gato, onça, leão, tudo isso, são animais de uma outra tecnologia angélica, que a gente chama de tecnologia de Vênus. Isso tudo eu tenho muitos trabalhos publicados, tem muitos CDs publicados, principalmente quando eu falo de antropogênese, antroposoma e gênese de criação, né? Então, a nossa posição é um pouco diferente. Então, eu não leio livros profanos, né? Eu não posso te avaliar se o que está escrito lá tem algo, quanto tem de verdade ou não, mas no contexto filosófico, científico, espiritualista, iniciático, é exatamente como eu coloquei para você. Obrigado pela sua participação. E o telefone 3016, o 766, o 767, o 768 está conectado. É só ligar e entrar aqui na nossa sala de visita. Alô? Caiu, né? Então vamos pegar mais um. Alô? Alô? Quem fala? É a Márcia. Tudo bem, Márcia? Tudo bem. E a sua pergunta? Professor, em primeiro lugar, eu aprendo muito com o senhor tem muito para ensinar para gente. E eu gostaria de saber, eu sou do movimento gnóstico cristão. Sim. Mas eu queria a sua opinião sobre isso. Sim. Sobre o ensinamento que vai de acordo com o que o senhor está falando. Ok, então. E eu gostaria que o senhor me desse a sua opinião. Para mim e para as minhas filhas é muito importante isso. Ok, então. Um grande abraço. Um abraço. Bom, o movimento gnóstico cristão, ele vem dos princípios da gnose. E gnose é uma palavra que quer dizer conhecimento, né? Então nós vivemos exatamente para adquirir consciência, adquirir conhecimento, né? Então a gnose é o próprio conhecimento, não o conhecimento profano, mas o conhecimento sagrado. A gnose, ela traz dentro de si os mesmos princípios da teosofia, da antroposofia, da logosofia, os mesmos princípios das escolas de iniciação, os mesmos princípios da tradição dos Traishumarutas,
dos Bhakti-Jaus, do que a gente chama de Shuddha Dharma Mandalam, ou da Grande Fraternidade Branca Universal, onde os 7 mestres, Mori, Hilarião, Diolo, Culo, Serapis Bey, Veneziano, Kuthumi e o Grande Germano, representam essências que às vezes, com outros nomes equivalentes, não os mesmos, eles dão esse baluarte conceitual. Então a gnose realmente é um movimento válido, é um movimento que tem as bases da própria teosofia, as bases do conhecimento secreto, espiritualista, conceitual e teosófico, né? E voltado a um aspecto cristão, né? Aspecto Cristo, né? E Cristo representa uma consciência. Infelizmente, Jesus virou marqueteiro, ele virou vendedor, ele virou negociador, ele virou um nome de mercado para fazer dinheiro. Então o pessoal usa o nome de Jesus para gerar dinheiro, para pegar dízimos, para esvaziar bolsos de incautos, e essa é a verdade, né? Que aí está, é a verdade falsa. Isso é a falsidade de Jesus, mas existe a realidade de Jesus, que é a consciência, porque nunca vai existir alguém com o mesmo potencial de Jesus, com o mesmo valor dele, porque ele se tornou o padrão ad eternum por toda a eternidade do homem perfeito, e Maria, o aspecto feminino dele, da mulher perfeita. Então a gente tem essa dualidade, Jesus e Maria, que representam os seres perfeitos. Outros seres perfeitos que a gente tem é João, né? João, Isabel, que representa o homem perfeito também, como o próprio Jesus dizia, e Urkemi, que é o terceiro homem perfeito. Então nós tivemos sempre 3 homens perfeitos, 3 mulheres perfeitas, e aí vem o padrão da evolução. Então quando a gente fala gnose crística ou gnose cristã, a gente está falando com esse princípio, não com esse Jesus que aí está usado para esvaziar bolsos de trouxas e usado por pilantras aí nas televisões que a gente vê, causando falsas curas, prometendo céus que não existem, picaretagem, falando besteira, infelizmente isso. Mas os verdadeiros protestantes, as verdadeiras religiões, essas que estão aí no seu movimento secreto, no seu movimento oculto, no seu movimento velado, elas são verdadeiras. Então nós nunca dizemos que essas religiões são ruins, pelo contrário, elas têm um fator positivo. Mas como a dualidade existe, toda religião tem o positivo e o negativo, como a religião católica. Se olhar a história da religião católica, é uma história muito triste, cheia de crimes, cheia de morte, cheia de falcatrua, cheia de mentira, cheia de inquisições, né? Queimando pessoas vivas e roubo de terras, roubo de propriedades, quanta besteira houve atrás da religião católica. Mas tem um lado positivo, né? Então outras religiões não tiveram tantos fatores negativos como o budismo, tiveram mais fatores positivos, né? Então veja, a grande sequela da religião católica hoje é a pedofilia, que é uma vergonha religiosa. A gente vê que outras religiões também tem, mas são casos muito raros, muito isolados, e não existe propriamente pedofilia, não é? Então tudo tem um fator positivo e negativo. E a gnose cristã, realmente, ela é válida pelo conhecimento e pelo aspecto real, pelo valor real que é dado a Cristo, né? Então Cristo, ele não é feito para tirar dízimo, roubar, pilantrar, eleger deputado, eleger bispo disso, bispo daquilo, pastor disso, pastor daquilo, que chegam lá, aparecem com dólar na cueca, o outro que vai para os Estados Unidos, põe dinheiro dentro de fundo falso de Bíblia, está preso até hoje. Então eu estou falando dos verdadeiros cristãos, né? Não dos fajutos. Mas infelizmente tem os cegos que não enxergam isso e valorizam esses falsos profetas que aí estão. Mas tem muito mais falso profeta falando de Jesus do que verdadeiro profeta falando de Jesus. Mas o valor dele é um só. Então não interessa que esteja usando erroneamente o nome dele, fazendo falcatruas com o nome dele, mas a essência dele é válida. Então a gnose cristã é válida sim, é um caminho que você deve continuar, mas nunca se limite ao que você tem. Procure sempre ampliar além disso tudo, porque existe o lado oculto, o lado espiritualista, o lado esotérico com S, né? O lado superior, conceitual, dentro da própria gnose cristã. Então, existe a gnose cristã instituição, existe a gnose cristã envolvida com o ensino, com a passagem da consciência aos seus seguidores, mas existe o aspecto oculto do trabalho espiritual dela, e que é muito poderosa. É isso que você tem que buscar. Muito obrigado pela sua participação e temos mais um ouvinte na linha. Alô? Alô, meu nome é Cristina, boa tarde. Boa tarde. Se for possível, o senhor poderia comentar a diferença entre dificuldade mental e dificuldade espiritual? Ok. Obrigado. Um grande abraço.
Bom, dificuldade espiritual, na realidade, não existe, né? Porque quando a gente fala espiritual, a gente não tem nem ideia do que é, porque espiritual a gente não abarca pelo mental. Espiritual é algo que a gente só pode abarcar ou entrar dentro por um mental abstrato, que é um mental que independe de formas, de nomes, de conceitos, ou do tudo aquilo que a gente usa mentalmente no arroz com feijão no dia a dia. É um mental superior, chamado mental arrúpico, sem formas, mental abstrato. A gente entra também no espiritual pela intuição, que é Buddhi, que é superior também, não é pela mente, é pela intuição, não é pelo mental concreto, do raciocínio, da lógica, da dedução, da indução, mas pelo mental abstrato, onde não tem nada disso. É o mental que entra na essência do conhecimento puro e verdadeiro das realidades, não é? E também entra por Atman, que é o princípio crístico superior. São as três maneiras que nós podemos adentrar no espiritual. Então, dificuldade espiritual não existe. Então, o que existe no espiritual, né? Existe a geração do que é fácil e a geração do que é difícil. E a geração do que é difícil para nós é dificuldade, mas é dificuldade porque nós desconhecemos ou não temos consciência daquilo. Porque quando passamos a dominar aquilo, ter consciência daquilo, ele deixa de ser difícil, né? Agora, a grande dificuldade é a do pensamento mesmo, a dificuldade da razão. E a grande dificuldade da razão é que nós não somos pensadores. Infelizmente, temos só 3% das capacidades neuroniais desenvolvidas, em média. Eu falo do Largo 13, eu falo aqui da Praça da Sé, eu estou falando lá em locais populosos grandes, em média é isso. Locais mais espiritualizados, pessoas mais conscienciadas, eu não falo diploma, não falo canudo, mas eu falo entendimento de vida, né? Da universidade da vida, aí já chegam 7%. Então, nós temos uma mente muito fraca, uma mente marcada por dogmas, marcada por preconceitos, uma mente assim, que a gente chama reativa, a gente reage sempre em cima das mesmas coisas. Então, a gente tem que quebrar essa cadeia que encrua o cérebro, que endurece os neurônios, fazendo com que a gente seja repetitivo, é uma mente reativa, sempre reage da mesma maneira, para soltar os neurônios. Quando a gente consegue soltar um caminho de conhecimento, que é uma cadeia de neurônios, a gente faz com que cada neurônio possa ter 150 mil sinapses ou aproximações com outros neurônios. Isso dá uma versatilidade, dá uma capacidade mental muito ampla, né? E aí vem a facilidade. Então a dificuldade mental, na realidade, são dogmas, são preconceitos, são limitações religiosas, educacionais que a gente tem, que nos colocam incapacitações, medos, inseguranças e outras dificuldades de comportamento que dificultam o nosso pensar e o nosso agir, não é? Então, o que a gente tem que fazer é ser o livre pensador, quebrar todas estas redes endurecidas e deixar os neurônios livres para que possam livremente fazer sinapses à vontade, não é? Então, esse é o grande processo. Muito obrigado pela sua participação e temos mais um Vite na linha. Alô? Alô? Quem fala? É, Renato, professor Ademar. Tudo bem? Tudo bom? Você fala de que bairro? Eu falo de Perdizes. Perdizes. E a sua pergunta? A minha pergunta, professor Ademar, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o aspecto trino de Melquisedeque. Ok, então. E um pouquinho sobre sinarquia. Ok. Ok, muito obrigado, É pouco professor. tempo, mas eu vou tentar fazer uma síntese, tá bom? Bom, Deus é une essência e trino em manifestação, isso está em todas as religiões. Como pai, filho, pai, mãe, filho, né? Então é Sati, Chiti, Ananda, Brahma, Vishnu, Shiva, rei, rainha, valete, né? É pai, mãe, filho de todas as religiões. No católico é pai, Espírito Santo, filho, Espírito Santo vale por mãe, não é? Então sempre tem a trindade, porque 3 é o número do equilíbrio, 3 é o número da evolução. Por isso que Deus é une essência e trino em manifestação. Une essência é representado como olho e trino em manifestação como triângulo, que é o símbolo do grande arquiteto do universo, o símbolo maçônico maior, não é? E é o símbolo que a gente vê em religiões, em templos, em igrejas e tudo mais. Então Deus é onisciência e trino em manifestação. E a manifestação de Melquisedeque é uma manifestação andrógena central, que quando se separa o andrógeno se polariza. Então qual seria a manifestação atual de Melquisedeque trina? Seria a Maitreya, homem e mulher, né, que Maitreya é um ser andrógeno que se subdivide em homem e mulher. Mitradeva e Apavanadeva, é chamada Mahima e Mahinga, é chamado de Maitreya masculino e Maitreya feminino. Então é o aspecto uno andrógeno, né? Ele é uno, mas é andrógeno. Ele tem o aspecto de Mahima e Mahinga, né? Mas ele tem também as suas duas colunas, é o aspecto central
que é dual, macho e fêmea, mas se colocar andrógeno é um só, é dual homem e mulher, mas se colocar andrógeno é um só, e tem as duas colunas que é a Aquidorge e a Aquigorge. Então esta é a manifestação trina de Melquisedeque. Quanto à sinarquia, sim, quer dizer união, arquia quer dizer governo, então é um sistema que compara o homem com a sociedade. O homem ele é trino como cabeça, tronco e membros. A cabeça é trina porque tem o cérebro, tem os olhos e tem a boca. Depois ela tem um tronco que é trino, que tem o sistema respiratório, sistema circulatório, sistema digestivo, e os membros são trinos, como o braço, antebraço, mão, coxa, perna, pé. E até a mão é trina, porque ela tem um dedo, né? Cada dedo tem falange, falanginha, falangeta, falange proximal, medial e distal, né? Então tudo é trino. Então o homem é trino, porque 3 é o número da evolução. Então o cérebro comanda o homem, os olhos mostram para onde ele tem que ir, não é? E a boca mostra o que ele tem de dentro para fora. Então tudo que a gente tem de dentro para fora solta pela boca à medida que fala. E tudo que vem de fora para dentro entra pela boca através do que a gente come. E o homem cava a sepultura pela boca com aquilo que ele come, não é? Aí tem o sistema trino que é do tronco, né? A cabeça é a forma. Então a forma é o que a pessoa pensa, o que a pessoa vê, né, como ela vê a vida e como ela se expressa, não é isso? Então essa é a pessoa. E o que ela come, né? O que ela põe para dentro dela, o que sai dentro dela que é a boca. Então você conhece a cabeça pelo cérebro, pelos olhos e pela boca que dá forma, né? Depois o tronco, né, é sistema respiratório, circulatório e digestivo, né, que você conhece, e os membros, que é braço, antebraço, mão, coxa, perna, pé. O sistema respiratório, né, digestivo e circulatório é o ritmo, dá o nosso ritmo, né? Então o tronco está ligado ao ritmo. E os membros está ligado à ação. Então o que é o homem? O homem é uma cabeça que é forma, um tronco que é ritmo e os membros que são ação. O que seria esse homem na sociedade dentro da sinarquia, né? O que seria o cérebro da sociedade? Os filósofos, né? Aqueles que pensam por toda a sociedade. O que seriam os olhos desse organismo social grande, desse homem grande que é a sociedade? Seriam as religiões, que mostram para onde ele deve ir. O que seria a boca desse organismo social? A educação, sistema educacional, toda a educação que tem. Então representa o grande homem da sociedade. O que seria o tronco que... Então, isso dá forma da sociedade, né? O que dá o tronco, o ritmo da sociedade? São os 3 poderes. Poder legislativo, poder judiciário e poder executivo. E o que são os membros? Braço, antebraço, mão, coxa, perna, pé. É exatamente produção, que são os bens de consumo, bens de capital, agricultura, agropecuária, tudo que é produção. A parte intermediária é distribuição e a parte das mãos e dos pés é o consumo. E a gente tem isso que dá ação na sociedade. Então essa correlação entre o organismo social e o organismo humano é o que nós chamamos de sinarquia. Mas o nosso programa chegou ao seu final. Agradeço o seu amor, o seu carinho, sua atenção, sua audiência. Voltaremos sábado que vem às 13 horas e amanhã às 5 da manhã com reprise deste programa. E aqui já no estúdio temos a Adriana Splendore, né, para fazer o Esplendor da Rádio Mundial e apresentar o seu programa Equilíbrios. Tchau, gente. Fique com Deus, ordem e progresso. Vamos para frente que atrás vem gente.